Olá, aqui é Diego Mangabeira. Nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como a geometria sagrada ela está embutida em seu DNA. E é super interessante, eu adoro falar sobre isso. É um dos assuntos aí que a gente comenta sobre várias perspectivas, né? Então a gente pode trazer várias ciências, né? Várias áreas, inclusive do conhecimento humano, não só de agora, mas principalmente das antigas civilizações, para te ajudar a compreender que como tudo é geométrico, né? Na verdade tudo é matemático, como Pitágoras postulou ali 500 a.C., a gente sabe que existe uma ciência por trás de tudo o que existe, não só físico, como o imaterial, como não só que tem a ver com o que a gente consegue ver, mas o que nós não conseguimos ver. E isso traz uma série de consequências diretas no nosso entendimento até do que está acontecendo com a gente. O que acontece às vezes é você começa a estudar sobre isso, desiste porque parece que é muito difícil, né? Nossa, Diego, eu estou tentando estudar sobre isso, mas parece que eu não saio do lugar. Né? Acontece com várias pessoas e é super normal, porque você não está acostumada com isso, não está acostumado. Né? Matemática, geometria, talvez foi ensinado para você de uma maneira muito chata, né? Sem prazer, sem, sabe, tesão, assim, pô, eu gosto de matemática, né? Assim, quem gosta de matemática às vezes vai para uma linha mais de exatas, mas o grande lance de tudo isso é você, quando você começa a entender que, por exemplo, o problema que você tem hoje financeiro é matemático. Ah, Diego, você está querendo dizer dos números que eu estou devendo? Não, né? Mas nessa equação da dívida, do empréstimo, ou mesmo da situação, financiamento que você está vivenciando, juros, existe o quê? Uma causa disso que está acontecendo. Alguma coisa deu estopim. O dinheiro não é o fim, né? Ele é um meio. E você tem também dentro de você a solução para resolver essa equação. Por isso que tudo é matemático. Não se trata apenas de uma equação x, y, não. Isso aí é uma expressão de quem você é. E nessa mesma perspectiva em relação ao problema que você está enfrentando financeiro, pode ser emocional, pode ser em relação à sua saúde, talvez até no campo profissional, você também tem dentro da sua equação de vida a solução. Só que aí que tá. Talvez esse vídeo, esse podcast vai poder te ajudar a clarear suas ideias para você chegar nessa resposta, porque a gente não vai dar resposta. Porque nem tem como a gente dar resposta. Porque só você pode dar resposta para você. Né? Não se torne uma pessoa, às vezes, fraca em relação aos seus pensamentos, achando que você não tem poder suficiente para descobrir ou desvendar esse mistério em relação ao que está se passando com você. Não delegue essa tarefa. Porque você é o protagonista, a protagonista da sua vida. E por você estar delegando isso para outras pessoas, você se considera o quê? Inferior. Mas quando você coloca esse peso nas costas, né, até fisicamente você começa o quê? O seu ombro ficar mais pesado, sabe? Você não começa o quê? Não olhar para cima. Se tornar uma pessoa que, na verdade, você não é de verdade. Você sabe disso que eu estou falando. O grande lance, quando você começa a entender isso, é que tudo é geométrico. Quando você muda a sua posição corporal, olha como que meu corpo fica, né? Fica o quê? Mais elástica, fica mais de... por exemplo, eu fico com mais poder, né? Parece que eu estou falando assim com as mãos, mas ao mesmo tempo meu corpo, meus ombros, né? Meu peito fica o quê? Mais ereto, eu consigo cada vez mais me expressar com segurança, com confiança. Não tem a ver só com falar em público, com comunicação assertiva, não tem a ver com isso. Tem a ver com você, a sua coragem interior. E isso afeta a sua maestria, afeta a matemática e a geometria. Então, geometria sagrada não se trata apenas de números, não se trata apenas dos sólidos platônicos, por exemplo, que são, né, alguns sólidos que vão ajudar no entendimento de tudo que existe. Por exemplo, o triângulo, né, a pirâmide, é um sólido platônico. Um círculo é um sólido platônico. Né? Platão ele postulou isso e é isso até hoje, né, utilizado como referência para que nós nos conectemos. Até quando você fala de meditação, Ho oponopono, onda solfégio, tem a ver com isso também. Tem a ver com as frequências Hertz relacionadas aos sólidos. Música. Você não gosta de música, né? Você ouve o gênero musical que você gosta, a música, né? Você sabe aquela música que você gosta de ouvir. Pô, quando eu escuto essa música, nossa, eu me entro no êxtase, eu sinto livre, né? Free, eu me sinto cada vez melhor. É por causa disso. A música afeta a água dentro de você. Porque é a vibração. Você é 70% água. Então, você tem até experimentos, por exemplo, que você faz de música tocando, às vezes até para uma vaca, um boi no pasto, um golfinho na água, você até mesmo um tubarão, uma baleia. Eles sentem, porque é frequência, vibração. Então, existem até mesmo frequências vibracionais que vão te colocar para baixo como te exaltar. Olha que interessante. E por que eu estou falando isso em relação ao DNA, né? Parece que eu estou fugindo do assunto.
Nananina, não. Existe um entendimento, então a gente tem que começar de fora para dentro. O nosso DNA é o que? É o nosso material genético. E o nosso genética não é o nosso fim. E por mais que você às vezes acredite, né, eu estou dizendo aí, é porque você vai entender que a ciência que nós temos hoje, né, entre aspas, ela só tem 300 anos. 300 anos de milênios de história. É meio confuso, ou mesmo uma dicotomia falar que, na verdade, ela sabe tudo, sendo que as antigas civilizações sempre falavam, eu não sei de tudo, eu estou sempre aprendendo. Então, é uma perspectiva que você tem que entender que muitas vezes talvez você esteja acreditando numa coisa que vai te restringir, ao invés de te libertar. Por isso que eu quero dizer, o seu DNA, o material genético, é o quê? Algo maior, é transcendente. E quando a gente usa a geometria para calcular, ou mesmo até, né? Você tem, por exemplo, os dois eixos, né? Que foi criado, né? Esse conceito lá na década de 70, mais ou menos, por dois inventores, né? O pessoal gosta de colocar esse nome, inventor, ou mesmo descobridor, como descobriram o Brasil, descobriram as Índias, né? Tava lá já. Ninguém descobriu nada, né? Interessante, mas enfim, fecha parênteses. A gente sabe o que? Que existe o que? Uma geometria, né? O que lembra esse... Eu estou fazendo com as mãos, né? De uma hora para outra. Lembra, por exemplo, um peixe na água. Lembra uma sereia, né? Dos contos aí até que a gente tem, né? Mas o que significa isso? Significa o quê? Um movimento. Movimento. Né? O nosso material genético, ele, além de ser geométrico, ele é perfeito, matematicamente falando. Então, se a gente pegasse uma régua ali, vou mensurar o material, vou mensurar a quantidade, né, de ACG, né? Aí você vai o quê? Calcular, você vai ver que tem uma perfeição. Até mesmo o que o pessoal chama de deficiência, também existe uma perfeição. Tudo o que é, também tem uma perfeição. Qualquer vida tem uma perfeição. Tudo que existe no cosmos tem uma perfeição. E por que eu estou querendo dizer isso? Eu reiterei 3 vezes. Porque muitas vezes você se coloca como a pior pessoa do mundo. A pessoa que não tem qualidades, que só tem defeitos, só tem pontos fracos. Você tem perfeição. Só que no meio do processo, tanto dessa existência como de outras existências, realidades paralelas, dimensões, você se esqueceu disso. Esqueceu dessa geometria. A imperfeição também é a perfeição. As coisas que aconteceram do jeito que na verdade você não gostaria te serviram para te ensinar o que você quer. Então o fracasso ensina muito mais do que o sucesso, do que às vezes só ter sucesso. Olha que interessante. Os erros, né, aquela coisa que você leva, nossa, aconteceu isso comigo por causa dele, por causa do fulano, por causa de cicrana, te ajudaram a moldar a tua fortaleza. Como se fosse, sabe, que tem a cobra, né? A cobra ela troca escama. Então você começou o quê? A se tornar mais forte por causa dessas experiências. Isso te tornou cada vez o quê? Mais geométrico em relação à sua própria força. Mas, se você não ressignificar essa frequência vibracional e continuar lá embaixo, tanto faz, o universo está nem aí. Né? A existência, você pode chamar de Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, Jeová, Javé, Zoroastro, enfim, Buda, da forma que você quer chamar. O grande lance vou chamar de universo, tá? Mas o universo não está nem para você, meu amigo, minha amiga. Ou você faz e aprende com tudo isso e acelera o seu processo de cocriação, manifestação de tudo aquilo. Pode ser emprego, salário melhor, pode ser em relação a melhores condições para sua família, viajar para onde você quer, oferecer até mesmo para você algumas condições que você nunca teve ao longo da sua vida de uma forma diferente. Mas aí que tá. A geometria micro da sua célula, né? Basicamente a gente vai entrando cromossomo, gene, DNA, ela também repercute o quê? A geometria macro. Então, meu rosto, como eu estou falando, minhas cordas vocais. Tudo começa lá, mas tudo começa aqui. Então, existe o quê? Uma intercambiabilidade. Na mecânica quântica a gente fala de entrelaçamento quântico. Então, a consequência do teu problema é a consequência do seu gene também. A forma que você cuida das suas células é a forma que você cuida do seu problema. Eu quero dizer isso porque, se você não estiver cuidando muito bem do seu corpo, às vezes até mesmo alimentação, sono, pensamentos negativos, você só falar mal dos outros, então frequências vibracionais baixas, a consequência direta é o quê? É o movimento. Então, como tudo é geométrico, como tudo é matemático, se você mudar essa magia, né, colocar assim dessa perspectiva, essa alquimia em relação ao que sai do seu corpo para fora ou ao que entra no seu corpo para dentro, você muda o quê? A equação. Olha que interessante. E aí, sim, você consegue moldar sim, os seus genes, os seus cromossomos através da epigenética. Sim, hoje é provado, inclusive num estudo, para você ter uma ideia, que nós afetamos
a nossa jovialidade, o nosso envelhecimento físico, né, nessa realidade, através do controle do estresse, né? O estresse, para você ter uma ideia, é criado, né, a nossa amígdala cerebral, ela gera um hormônio que é o cortisol, que é super normal. Ter estresse é super normal. O que não é normal é pouco estresse ou muito estresse. Os extremos, sempre isso. Você vai ver para qualquer substância no nosso corpo. Inclusive, né, enfim, a gente pode falar até de substâncias, né, de indústria farmacêutica, mas não é o objetivo. Mas o grande lance, o seu corpo o quê? Trabalha em homeostase, equilíbrio. Mas se você está muito estressada por causa das coisas, o que acontece na maior parte das vezes? Você leva isso para suas células. Você mata, né, a jovialidade, ou mesmo o distanciamento dos seus telômeros. E quando você vai diminuindo o quê? Você vai vivendo menos. Então, se você controlar o seu estresse, até mesmo, não de fora para dentro, né, ou mesmo, é de dentro mesmo. Controlar esse estresse interior, meditação, o que você come, o que você faz com você, você consegue viver mais. Isso é matemático. Não se trata de algo fora, se trata de você. Se você tem esse poder interior, por que você não usa? Talvez é esse o principal motivo que você chegou nesse vídeo, nesse podcast, para te ajudar daqui para frente. Se ficou muito confuso, muita informação e você quer saber mais tintim por tintim, passo a passo, clica no primeiro link da descrição que tem um curso, um treinamento completo, onde a gente vai revelar todos esses segredos, esses mistérios para você. É muito fácil, é muito simples, aqui no podcast ou no vídeo, clica no primeiro link da descrição que você vai ter todas essas informações, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço e nos vemos em mais podcasts e vídeos por aqui. Um abraço.